Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Reinado de CM Punk. E no episódio passado vocês viram que CM Punk havia conseguido bater finalmente Chris Jericho e encerrar aquela rivalidade entre os dois. E no Raw seguinte, então, precisávamos conhecer o novo desafiante de CM Punk ao título mundial. Então, o John Laurinaitis propõe um combate de Jerry Lawler contra Daniel Bryan. O vencedor, então, seria o desafiante de CM Punk e era um combate com tempo, ou seja, alguém tinha que vencer o combate antes que o tempo acabasse. Era um combate contra o tempo, digamos assim, era o nome dele, né? E bom, o Daniel Bryan conseguiu vencer esse combate depois ali de um certo esforço, né? Lembrando que o Jerry, que é o comentarista hoje ali dos shows da WWE, ou pelo menos já foi, atualmente ele é um pouquinho menos frequente, ele não trabalha mais de forma integral, mas foi por muito tempo ali um dos comentaristas. Nessa época ele estava lutando bastante, né? Ele estava entrando em ação ali, a WWE estava usando ele bastante vezes, né? E bom, o Daniel Bryan venceu e se tornou o desafiante ao título de CM Punk, que depois aparece no fim do combate, vai lá e aplaude ele, levanta o cinturão e o Daniel Bryan dentro do ringue vai fazendo aquele yes, yes, yes dele, que na época não era tão popular, mas já estava pegando a moda. E aí os dois se encaram, né? Bom, no Raw seguinte, o John Laurinaitis estava fazendo uma promo falando sobre os tempos que ele havia lutado no Japão, etc. Falando que ele era o poder do povo, se exaltando. E aí ele é interrompido pelo CM Punk. O CM Punk vai lá, que não tem nada a ver com isso, mas interrompe o John Laurinaitis. Fala pro John Laurinaitis que ele é um babaca, que ele é um estúpido, que ele não sabe comandar nada, que ele não é o poder do povo, que o povo não gosta dele. E o John Laurinaitis, que na época estava com um combate agendado com o John Cena, e aí o CM Punk vai e fala que vai querer assistir muito o John Laurinaitis apanhando do menino Cena, né? E ainda ofende o John Laurinaitis. Aí não ficaria dessa forma, obviamente, porque o John Laurinaitis ele é muito vingativo. E aí o CM Punk mais tarde, quando estava entrando no ringue, é interrompido pelo John, que fala que ele vai ter que ter um combate range cap match contra Daniel Bryan, o seu desafiante, no Over the Limit, e Lord Tensai, né? Bom, então um combate range cap, né? CM Punk contra Daniel Bryan, Lord Tensai, e o CM Punk mesmo sozinho estava conseguindo ali quase que ganhar o combate, quase que fechar o combate, tinha derrubado o Lord Tensai, mas aí o manager do Lord Tensai vai lá e acaba distraindo o juiz, e com isso o Daniel Bryan vai e ataca o CM Punk ali, o CM Punk se esbarra nas cordas, o Lord Tensai ataca o CM Punk, faz o golpe finalizador e ganha, né? O Lord Tensai, pra mim, que foi um dos wrestlers mais ridículos da história da WWE, é um dos treinadores do NXT atualmente, deve até entender muito de Pro Wrestling, mas quando ele vai fazer na prática, sinceramente não é pra ele, cara. E bom, na época ele estava sendo tratado como um cara super over, um cara que estava batendo todo mundo, imparável, e de fato ele foi e ganhou ali do CM Punk, atual campeão mundial na época, né? Um finisher bem ridículo, mas ok. E aí o Daniel Bryan comemorava do lado de fora, todo eufórico, e aí empolgou tanto que ele foi lá e ainda atacou o CM Punk com o seu Yes Lock, né? Foi lá, fez sua chave ali, que é mais um crossface, que ele deu o nome de Yes Lock, e ficava atacando o CM Punk ali, o juizão separou, e o Daniel Bryan falando que o CM Punk nunca bateria nele, nunca o venceria, né? Bom, na semana seguinte, faltando uma semana para o Over the Limit, o Daniel Bryan se uniu ao Cody Rhodes para ter uma luta com Santino Marella e o CM Punk, que estavam fazendo tag também naquele combate, né? E aí o Santino Marella, durante essa luta, vai apanhar infinitamente, até que no fim, finalmente ele consegue fazer o tag com o CM Punk, que entra com tudo, já ataca o Cody Rhodes sem parar, ataca, e aí vem o Daniel Bryan para tentar ajudar o Cody Rhodes, apanha do CM Punk também, mas aí ele foge, né? Ele foge e abandona o Cody Rhodes sozinho, né? O Cody Rhodes até tenta alguma coisa, mas não dá muito certo, o CM Punk aplica o GTS em cima do Cody Rhodes e ganha o combate, enquanto o Daniel Bryan olhava de longe o seu parceiro perdendo junto com o Santino Marella lá comemorando, né? E bom, combate então no Over the Limit, Daniel Bryan vs CM Punk. Bom, essa luta dos dois é considerada a luta mais underrated de 2012, ou seja, tivemos muitas lutas boas em 2012, mas essa geralmente é sempre esquecida
e foi uma das melhores também. Foi um combate muito, mas muito técnico. Ele não teve aquele uso de objetos, não teve aquela rivalidade sensacional. Mas assim, em ringue foi um combate muito bom, um combate muito técnico. Dois dos melhores wrestlers daquele ano, pode-se dizer assim, 2012. Realmente o Daniel Bryan e o CM Punk eram os melhores wrestlers daquela época. Assim, a gente pode colocar o Cody Rhodes ali também, mas a fase dos dois ainda era melhor. E foi um combate assim que realmente superou até as expectativas. Parecia que não ia dar em nada, mas deu sim, mostrou ali que os caras que vinham das indies poderiam ter sim um grande potencial. E aí, a partir de lá, inclusive, que começou a abrir portas para outros virem, né? Não pensem vocês que foi simplesmente a WWE de uma hora para outra decidiu trazer nomes como Kevin Owens, Seth Rollins, Sami Zayn. Foi exatamente o sucesso do Daniel Bryan e do CM Punk que abriu portas para isso. Mas isso é história para outro vídeo. O combate aqui em si foi um combate bastante técnico. O Daniel Bryan fez uma série de chaves em cima do CM Punk, porque ele tinha no arsenal dele diversas chaves, usava muita perna, né? O CM Punk também apresentou novos moves ali durante esse combate, um combate onde teve ali uma série de kickouts também. E bom, aí temos o final controverso nessa luta, né? O Daniel Bryan, ele tava fazendo o Yes Luck em cima do CM Punk, né? A chave de submissão deles finalizadora. E aí parecia então que o CM Punk perderia, mas aí o CM Punk consegue reverter num roll-up ali e consegue contar até 3 e ganhar o combate, né? Só que depois no replay, você repara que na hora que o juizão conta 3, um pouquinho antes o CM Punk deu tap out, um pouquinho antes o CM Punk desistiu e aí ele tocou ali no braço do Daniel Bryan desistindo, né? O Daniel Bryan sentiu ele desistindo e soltou, né? E aí o juizão deu a vitória pro CM Punk, porque ele contou até 3 e não chegou a ver o CM Punk desistindo. Só o replay que deu pra ver depois. Mas o CM Punk seguiu como campeão então. E o Daniel Bryan ficou com raiva, ficou super com raiva. E no Raw seguinte então ele iria pedir uma rematch. E no Raw seguinte ele iria reclamar. Mas vocês vão ver isso somente no próximo episódio, onde inclusive o Kane será envolvido nisso tudo, né? Bom, então deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.